Vamos iniciar a introdução ao PHP de uma forma fácil, rápida. Vamos lá. Bom, o PHP é uma linguagem que roda do lado do servidor. Isso significa que o cliente, quando ele acessa uma aplicação que roda em PHP, ele não vai ter acesso aos códigos, tá? Porque esses códigos são executados do lado do servidor. Então, o que é entregue ao cliente é apenas a parte visual, uma cópia do HTML, e das outras linguagens que compõem, menos o PHP ou outra linguagem que vá rodar também do lado do servidor. Então, para iniciarmos uma aplicação PHP, para programarmos em PHP propriamente dito, nós precisamos converter o nosso computador em um servidor. Para isso existem várias ferramentas para esse tipo de aplicação, tá? Para esse tipo de serviço. Bom, eu gosto muito de usar o XAMPP, o pessoal chama de XAMPP. Então, como eu estou aqui usando o Debian para rodar, eu criei aqui, eu tenho aqui um script, na verdade é esse aqui, que executa o serviço do XAMPP para mim, tá? Direto lá no diretório onde ele está. Para quem usa Pinguim, basta abrir a pasta, abrir o terminal aqui, ó, fazer o login. Dá uma olhada aqui dentro da pasta opt, /opt, lamp. Então, dentro da pasta opt lamp, nós temos aqui o executável do XAMPP, que é o Manager Linux x64, com a extensão de executável aqui, o RAM. Então, para rodar /manager Linux x64.rum, e a aplicação do XAMPP abre. Então, aqui em Manage Servers, nós conseguimos executar o serviço do banco de dados, o serviço aqui para compartilhamento de arquivo e o servidor, a aplicação que transforma o nosso computador num servidor, o Apache Web Server. Tá? Então, apenas com o Apache Web Server nós já conseguimos rodar o PHP. Já converte o nosso computador aqui num servidor, um servidor web, e conseguimos executar o PHP. Tá joia? Então, basta apertar aqui, ó, Start All, ou marcar e startar apenas o serviço do Apache, tá bom? Para quem usa o Windows e uma vez o XAMPP instalado, basta apertar no menu iniciar lá, pesquisar por XAMPP, Ctrl, clicar 2 vezes e startar esses serviços também, tá joia? Caso contrário, se vocês tiverem somente a pasta do executável do XAMPP, ele também fica dentro de meu computador, no sistema Windows, computador, disco local C, pasta XAMPP, e lá embaixo, um dos últimos arquivos vai estar escrito XAMPP Control. Então vocês vão clicar 2 vezes em startar esses serviços aqui. Fora o XAMPP, o XAMPP, existem várias outras aplicações que fazem a mesma coisa. Tá joia? Fechar aqui, ó. Já podia ter colocado aqui, dá para rodar, mas como eu tenho o script aqui, s.sh, então dá para executar direto ele. Toda vez que eu quero converter, eu acho mais fácil, shs.sh, e já abre e eu starto todos os serviços. Mais uma vez, nós precisamos apenas do Apache, tá bom? Então posso fechar aqui. Startando ainda. Startou, todos os serviços em verde. Não necessitava de todos. Vou minimizar. Vou abrir o NetBeans. Uma vez o NetBeans aberto, vou clicar em File, New Project, marcar o PHP ao meio e à direita pegar a PHP Application. Próximo. Vou colocar o nome, chamar aqui, ó, de projeto só. Verificar se ele marca a última versão do PHP, o encode aqui UTF-8,
próximo. Ele vai perguntar aonde eu quero colocar esse projeto, né? Eu vou copiar esses arquivos para dentro de uma pasta que eu vou montar no servidor. Então aqui, ó, copiar arquivos, browse. No Windows, vocês vão procurar pelo diretório C local. Dentro do diretório C, né, e lá em meu computador, vocês vão encontrar a pasta champ. Dentro da pasta champ, vocês vão encontrar a pasta htdocs. Clica sobre e pede para abrir. O htdocs vai correr para cá, tá? No Windows pode ser que vocês tenham que modificar o último nome, então vocês podem acrescentar um número ou uma letra aqui no finalzinho, tá, do projeto, nessa linha de baixo. Aperta em próximo, próximo e finaliza. Ele acabou de criar um projeto base dentro do seu diretório de serviço, dentro do seu servidor. O seu servidor, né, tudo que você quer colocar para se tornar visível na web, no caso, né, aí, ou na sua rede, está dentro daquela pasta htdocs. Então, dentro do htdocs foi criada uma outra pasta chamada projeto, que de fato é o seu projeto, tá? Do lado esquerdo, vocês podem ver a árvore do projeto. Vocês podem notar que tem lá o símbolo PHP, né, e o nome do projeto. Aqui em Source Files, né, o arquivo de código-fonte dele. E nós temos um arquivo index, que é justamente esse que carregou, tá? Aqui abaixo nós temos a aba do navegador, né, o Navigator, que mostra as estruturas bases, né, deste arquivo aqui, tá? Nós temos uma tag HTML, uma tag read, uma tag meta, title, uma tag body, certo? Elas abertas, por exemplo, abertas e fechadas, né? O arquivo index é o arquivo principal do projeto, né? Então, quando eu clico aqui no verdinho, né, depois de escolher o navegador, e quando eu clico sobre esse botão de executar aqui, ó, Home Project, né, ou a tecla F6, o que vai ser executado é o nosso arquivo index, tá certo? Então, a gente vai estar trabalhando em cima desse arquivo index por enquanto, e depois eu mostro o conceito de classe e outras formas, né, de fazer tratamento com PHP. Antes de mais nada, vamos aumentar a fonte. Aqui em Tools, Options, Editor, Fonts e Colors, né, desculpa, Fonts e Colors. Aqui, ó, no Pinguim, o padrão do NetBeans é Monospace 713. Dá para passar isso aqui para 18, né? Vou dar um OK. Passou para 18. Vou aproveitar que eu já estou aqui e eu vou cuidar da indentação. Então, vocês podem clicar aqui no editor, em Formatting. Aqui está PHP. Ó. Vou marcar All Languages, né? Todas as linguagens, All Languages. E eu vou marcar, né, a indentação para 2. Eu creio que 1 está de bom tamanho. O tab size 1 também. E aqui uma coisa que pode ajudar bastante a gente é o line wrap, né? Vamos colocar afterwards, né, depois das palavras. Isso aqui é para quebra automática ocorrer conforme a codificação vai crescendo para a direita. Quando ela chega no final da página, ela quebra. Vamos aplicar, vamos dar um OK e está aí, né, a base do nosso projeto. Eu vou fazer uma limpeza, né, da linha 5 até a linha 2, nós temos alguns comentários. Então, eu vou estar apagando. Vou estar apagando a linha 10 sobressalente aqui, ó, que é um comentário também. E aqui eu tenho, né, o nosso arquivo base PHP. Por mais que esse arquivo tenha uma extensão PHP, ele é composto por códigos HTML, né? É uma página da internet, é uma página web PHP, né? Mesmo sendo PHP, como eu falei, ele tem codificação HTML. O doctype indica para o navegador que eu vou estar colocando tags que fazem parte da última versão do HTML, né, da versão mais atual, que é a 5. A tag HTML, que é a tag py, indica que isso aqui é codificação HTML, que é uma página da internet. A tag head, que é a cabeça, né, a parte administrativa do site. A tag body, que é a tag corpo, é o que de fato vai aparecer na tela do navegador. Dentro da tag head nós temos algumas tags de definição, como a tag meta, que vai setar o charset do encode, né, da codificação, como o UTF-8, para possibilitar o acento, né, o circunflexo, o tio, o C cedilha,
e alguns outros símbolos que nós utilizamos na língua portuguesa. A tag title, que indica o título do nosso projeto, né? Por exemplo, se eu for colocar aqui, ó, projetinho, né? E se eu salvo e mando executar, notem que aqui em cima está escrito projetinho, né? O title serve justamente para isso, tá? Fechando aqui a parte administrativa, abrindo a tag que aborda o corpo, né, aquilo que é visível, nós temos uma tag PHP. A tag PHP ela não é uma tag HTML, né, como o próprio nome diz, ele é uma tag PHP. Tudo que eu coloco aqui dentro é codificação PHP. Então, notem que eu tenho uma linguagem dentro de outra, né? Eu tenho uma linguagem de programação, que é o PHP, dentro de uma linguagem de marcação de hipertexto, né, que é o HTML. Tá certo? Para rodar PHP, o arquivo tem que ser da extensão PHP. Então, se eu tivesse um arquivo HTML e criasse uma tag PHP, eu teria que fazer algumas modificações para isso dar certo, né? O correto é criar arquivos PHP para rodar a aplicação PHP, né? Arquivo HTML somente para HTML. Tá joia? Muito bem. Somente HTML não, né? De fato, que não vá usar PHP, tá? Então vamos lá. Aqui dentro da tag PHP, a tag PHP inicia com o sinal de menor, ponto de interrogação e a palavra PHP. E ela se fecha com um ponto de interrogação mais o sinal de maior, tá? Então vamos exibir um boa tarde, por exemplo, na tela. Para exibir na tela, né, do navegador, nós utilizamos a palavra eixo, né? Ó, duas aspas, né, aspas duplas, boa tarde. Vai no finalzinho, ponto e vírgula, salvou. Posso executar aqui, né, e como eu falei, esse botão ele executa o index. Ou eu posso vir aonde eu estava no navegador e mandar atualizar. Boa tarde já vai aparecer na tela aí do lado esquerdo, ó. PHP executando, tá? Vou deixar dessa forma. Deixa eu ver, parece que tá ok. Bom, uma vez rodando, nós podemos brincar, né? Nós podemos conhecer o PHP um pouco melhor. Exemplo, eu posso criar uma variável aqui, ó. Vou criar uma variável nome e vou atribuir um valor a ela, por exemplo, Maria da Silva. Então a Maria da Silva é um valor, tá? É uma string, né? Uma cadeia de caracteres que foi atribuída à variável nome. Então, o nome é uma variável do PHP que está recebendo um valor. Qual é o valor? Maria da Silva, né? Recebimento, atribuição é tratada com o sinal de igual, tá bom? E uma variável é criada usando o cifrão, né? Esse símbolo aqui, que representa o dólar, tá? O símbolo do dinheiro. Então, a variável em PHP é criada desta forma. Você pode utilizar qualquer tipo de nome para variável, desde que respeite as regras do PHP, tá bom? Por exemplo, uma variável não pode iniciar com números, nem outros símbolos que não sejam uma letra, tá? Então, nós temos uma variável nome, uma variável que eu criei agora, o nome dela é nome e o valor é Maria da Silva, tá? Então, caso eu queira exibir esse nome na tela, basta eu mandar exibir a variável nome. Então, desta forma, eu posso colocar o eixo nome. Notem que aqui eu não precisei das aspas, porque nome é uma variável e não é uma string, tá? Então, caso eu quisesse, né, exibir Maria da Silva na tela diretamente, bastava eu colocar o eixo Maria da Silva entre aspas, né, mais o ponto e vírgula, e aparecer na tela. Mas o que eu preferi fazer? Eu criei uma variável, atribuí um valor a esta variável e exibi a variável. Salvou. Atualizou. Olha lá, ó, exibiu na tela a variável, né, com o valor Maria da Silva. Tá joia? Voltando aqui para o PHP, vamos continuar. Eu vou apagar o eixo e eu vou atribuir uma idade para Maria, por exemplo, ó. Idade
é igual a 19. Notem que o 19 eu não coloquei entre aspas, porque 19 é um número, né? Não é um char, não é um caractere, não é uma string, uma cadeia de caracteres. É apenas um número, tá? Então eu tenho uma variável nome que recebe um valor, né, que é um texto Maria da Silva, e uma variável idade que vai receber um número inteiro, tá? Então, se eu quero exibir uma frase agora completa, né, falando Maria da Silva tem 19 anos de idade, por exemplo, eu posso colocar um eixo e chamar, ó, a variável nome, Maria da Silva, né, colocar um ponto, um concatenador e a palavra tem, né, tem, espaço, ponto novamente, idade, aspas duplas, anos de idade. Né? Vou lá no finalzinho, ponto e vírgula. Então, olha a composição. Eixo, a variável nome representa o valor Maria da Silva. Então, Maria da Silva tem idade. É 19, vai aparecer 19 anos de idade. Tá? Fazendo a concatenação. Professor, por que usar o ponto e usar aspas? Quando eu preciso unir, né, fazer a somatória, vamos representar dessa forma, né? Quando precisamos unir, juntar uma variável com uma string, eu preciso concatenar. Toda string tem que estar entre aspas e o concatenador é um ponto, tá? Então eu coloco ponto e concateno a variável com um valor do tipo string, tá? Ou do tipo char, por exemplo. Tá joia? Então toda variável tem que estar separada através do ponto, o concatenador. Fazendo essa operação, eu posso salvar, ir até o navegador e atualizar. Dá uma olhada. Maria da Silva tem 19 anos de idade, tá? Então desta forma conseguimos aí fazer a concatenação e a exibição dos dados. Bom, eu apenas estou jogando informações na tela. Caso eu necessite colher uma informação, né, da tela, eu preciso entrar com alguma informação, então eu preciso agregar conteúdo, eu preciso desenvolver métodos de entrada de conteúdo, que no caso do PHP é por meio do HTML, né, ou através do JavaScript, por exemplo. Através do HTML é muito mais fácil. Nós criamos um formulário e esse formulário vai receber essas informações. O que o PHP faz? Ele pega essa informação do HTML e exibe na tela. Tá? Mais para frente nós vamos operar desta forma. Bom, e de acordo com o evoluir, né, daqui do projetinho, vocês podem interpretar que nós criamos uma variável, né, chamada nome, que ela recebe um texto, uma variável chamada idade recebe um número. Bom, e dando continuidade, vocês podem notar uma coisa. Por exemplo, se eu... Aqui, ó, depois da leitura da idade, né, depois da atribuição aqui da idade, eu posso colocar para ela também um tamanho. Tamanho igual a 1.70, por exemplo. Notem que eu usei 1.70. O 19 aqui da idade é um número inteiro, né? O 1.70 é um número real, né? Nesse caso, o número aqui com casas decimais. Notem o ponto fazendo referência a 70 centímetros, né? 1,70 m. Então, caso eu queira agregar essa variável aqui nessa execução, na exibição, bastaria eu fazer uma concatenação. E med ponto, olha lá, ó, tamanho, seria em metros, né? Olha lá, ó, ponto, metros, por exemplo. Salvei. Vou na tela do navegador, atualizo, dá uma olhada. Maria da Silva tem 19 anos de idade e mede 1,7 metros, né? Tá certo? Ele não especificou aqui os 70,
porque o PHP não precisa, o PHP não faz isso sozinho, né? Nós precisaríamos de fazer aqui um tratamento, tá, nas casas decimais, mas não vem ao caso agora, tá bom? Bom, e então vocês podem notar aqui, eu tenho um tipo texto, né, uma string, um número inteiro, um número real, e vocês podem notar que, diferente de outras linguagens, o PHP nós não precisamos especificar o tipo de variável antes da declaração da mesma, né? Como no Java. No Java eu tenho que colocar string nome, para depois atribuir o Maria da Silva, né? Int idade, para depois atribuir o valor inteiro. Aqui, ó, double, né, ou real tamanho, para ter que atribuir, né, o valor real aqui. Em PHP nós não precisamos desse tipo de coisa, tá? Bom, vamos fazer isso aqui agora de uma forma diferente. De uma forma não tão nova, mas de uma forma agradável, né, aos olhos, que contempla algumas disciplinas, como POO, né, Programação Orientada a Objetos. Notem que eu estou lidando com uma pessoa, né? Eu tenho aqui uma representação de uma pessoa, de uma mulher, que é a Maria da Silva, tem 19 anos de idade e mede 1,70, tá? Eu vou apagar essa linha aqui, ó. E a partir de agora, nós vamos trabalhar de forma orientada a objeto, tá? Cada pessoa que for incluída nesta aplicação se torna um objeto e esse objeto vai ser manipulado, né, a cada necessidade que o programador ter ou a aplicação, tá, precisar. Por exemplo, como eu estou tratando com uma pessoa, eu vou vir aqui, ó, no source file, lá no projeto source files aqui, ó, no arquivo de código-fonte, botão direito do mouse, new folder, pasta. Eu vou criar uma pasta chamada classes. E dentro da pasta classes, eu vou criar um arquivo do tipo classe PHP ou PHP class. Então, com o botão direito do mouse em cima da palavra classes, new PHP class. Ele vai perguntar qual é o nome da classe. E eu vou colocar aqui, ó, pessoa. E vou finalizar. Ele criou para mim automaticamente uma classe pessoa dentro da pasta classes. Para quê? Para mim poder fazer o tratamento das informações de uma pessoa dentro da classe pessoa. A programação orientada a objetos, ela necessita dessa divisão, né? Dessa organização, aonde tudo que é relevante se torna um objeto e, de acordo com o que a gente precisa, esse objeto nos dá a resposta. Notem que quando eu criei essa classe pessoa, foi aberto um arquivo novo para mim. Eu vou fazer a limpeza dele, ó. Limpei os comentários e limpei o comentário interno. E aqui eu tenho uma classe. Notem o uso da palavra, ó, class, pessoa, com letra maiúscula, né? Nome de classes, letras maiúsculas. Muito bem, aqui dentro da classe pessoa, eu posso simplesmente abordar tudo o que uma pessoa tem, o que uma pessoa pode fazer, né? O que é necessário, algumas atribuições dessa pessoa, por exemplo, ela mesma pode se cadastrar, né? O objeto aqui ele tem um poder enorme, né? Tudo relativo a pessoas pode ser desenvolvido aqui dentro. Então essa nomenclatura, abordar objetos do tipo, esse tipo é justamente o nome da classe, né? Para que serve uma classe? Para trabalhar, para abordar, para cuidar de objetos do tipo dela. Se eu criei uma classe chamada pessoa, ela vai abordar tudo que uma pessoa, né? Tudo que um objeto do tipo pessoa precisa ou possui, tá? Ou que pode fazer no caso. Se eu tivesse criado uma classe cadeira, da mesma forma, tudo que uma cadeira precisa, tudo que uma cadeira possui, tudo que ela pode fazer, tá joia? Bom, notem que eu tenho dois arquivos agora. Eu tenho meu index, que está aqui, né, com o nome, a idade e o tamanho, e eu tenho uma classe que está aqui, ó, uma classe representando uma pessoa. Qual é o objetivo? É fazer uma remoção, né, uma portabilidade
do tratamento disso daqui, dessas informações, para que não seja abordado essas informações aqui no index, na página inicial. Todas as informações referentes a uma pessoa têm que ser abordado dentro da classe pessoa, e não aqui. Pode até entrar por aqui, né, através de um formulário, mas não é o momento. Então, o que a gente vai estar fazendo? Eu vou estar removendo estes arquivos aqui, ó, essas 3 linhas, e eu vou estar portando isso daqui aqui para a classe pessoa. Tá? Então, olha só, eu vou copiar, ó, copiei, posso apagar daqui, vou vir na classe pessoa e aqui eu vou colar. Colei. Ele acusou alguns erros, é claro que ele ia fazer isso, né? Não é dessa forma que a gente coloca dentro de uma classe, mas vamos lá. Primeira coisa é fazer, né, é apagar o conteúdo à direita, tanto o sinal de maior, né, quanto os valores. Notem que aqui eu tenho 3 variáveis. Eu vou transformar essas variáveis em atributos. Né? Então aqui eu vou começar colocando ponto e vírgula. Coloquei o ponto e vírgula. E antes de mais nada, eu vou colocar aqui, ó, um private e um private. Eu criei neste momento 3 atributos com um modificador de acesso privado. Isso significa que a única classe, o único arquivo que consegue abordar diretamente estes atributos é a classe pessoa, tá? Porque o modificador de acesso dos atributos são privados, beleza? Por enquanto vamos deixar privado. Eu costumo falar, se você tem dúvida sobre o modificador de acesso, priva. É melhor estar privado, tá? Caso você não tenha dúvida, tenha certeza daquilo que você está fazendo, ótimo. Se você teve dúvida, torna privado. Então vamos começar. Bom, como que eu vou chegar aqui agora? Porque até então eu tinha os valores, mas agora não tenho, né? Então o que eu preciso? Eu preciso de um formulário de entrada aqui no meu index que entregue estes valores para a classe pessoa, né? E aqui na classe pessoa, por exemplo, eu posso criar um método público chamado exibir dados. E aqui dentro eu posso exibir. Olha lá, ó. Nome. Deixa eu criar com 3 eixos, mas para frente a gente muda. Idade. E tamanho. Eu preciso da entrada de informações aqui. Essas informações vão ser entregues para a classe pessoa. A classe pessoa vai receber através de alguns métodos que nós não fizemos. E depois alguém vai executar o método exibir dados. O método exibir dados vai exibir na tela este atributo nome, vai exibir também este atributo idade e também vai exibir este atributo tamanho na tela, tá? Então eu vou construindo a minha classe, o que o objeto do tipo pessoa precisa ou pode fazer, e depois eu vou executando a cada passo que eu precisar, né? De repente eu preciso somente do nome da pessoa, então eu crio um método que me retorna somente o nome. A idade, a mesma coisa, tamanho, a mesma coisa, e aí por diante. Tá joia?